Olá, seja bem-vindo ao É Tudo Isso Mesmo, podcast da Vejinha. Eu sou Juliane Moretti e estou acompanhada de Mário Rosário. Da canceriana Mari Rosário. Acho que a gente tem que deixar bem determinado nessa edição. Essa edição a gente precisa manter, porque a nossa convidada é Titi Vidal. Ela é astróloga, podcaster, youtuber e tudo mais. Geminiana. Não, ela faz constelação familiar. Tipo, é muita coisa em uma pessoa só. E é muito legal isso. Bem-vinda, Titi. Obrigada. Obrigada por topar participar do É Tudo Isso Mesmo. A gente tá muito emocionada, animada com essa edição. É emoção mesmo. Porque a gente fazia muito tempo que a gente queria fazer esse podcast. E a gente já tinha pensado no seu nome. E a gente ficava, será que ela vem? Será que topa? Será que não topa? Muito obrigada. Chama a Geminiana pra falar, que a Geminiana já tá lá, né? Ótimo. A Geminiana já chegou chegando. A gente queria que você respondesse essa pergunta. Astrologia é tudo isso mesmo? A gente pode jogar tudo na culpa dos signos? Não fui eu, foi meu ascendente. Bom, a astrologia ela é tudo isso e muito mais, né? Opa. Eu sou suspeita pra falar, mas eu acho que a astrologia é a coisa mais maravilhosa que alguém inventou em algum momento nessa vida, né? Eu fico até pensando, assim, falo muito com os outros astrólogos e com os alunos, né? Eu falo, gente, 6.000 anos atrás, ou mais até, como que conseguiram juntar tudo isso, né? E entender o quanto que esses movimentos do céu refletiam nos movimentos na Terra. E temos essa ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, de guia e de tudo na vida, né? Eu queria só fazer justamente pegar essa linha. Como a astrologia pode ajudar no autoconhecimento? A astrologia pode ajudar super no autoconhecimento, porque assim, o seu mapa… Vamos por parte, né? A astrologia é uma coisa complexa. Astrologia for dummies, esse é meu momento. Porque a astrologia é super complicada. Então, assim, a gente tem essa pressa, essa urgência, principalmente hoje em dia, né? Mas eu falo, gente, pra gente entender a astrologia, são meses, anos ali, debruçado em cima disso. A astrologia, originalmente, ela vem de um contexto muito mais coletivo. Então, assim, a astrologia, eu acho que ela é talvez uma das melhores ferramentas de autoconhecimento que existe. Mas no passado, os astrólogos do passado, eles olhavam os movimentos do céu e eles percebiam os movimentos coletivos na Terra. Então, era os governantes, os reis, as rainhas, as catástrofes naturais. Era esse tipo de previsão que era feita. A astrologia passou a ser aplicada ao indivíduo quando surge a psicologia. Então, a astrologia para um autoconhecimento, ela tem em torno de 100 anos, 100 e poucos anos. Ela não é muito mais antiga do que isso, né? Porque era muito caro você ter um astrólogo antigamente. Então, assim, a rainha, por exemplo, a rainha Elizabeth tinha astrólogo, várias pessoas tinham. Então, eles tinham astrologia pessoal, mas o povão não tinha, né? E hoje a gente tem isso muito bem elaborado e aplicado às pessoas. Então, assim, no momento que você nasce, o mapa ele é como se fosse uma fotografia do céu no instante do seu nascimento. Então, seu digital, assim. Eu falo que é seu DNA astrológico, né? Então você tem. No meu caso, no céu tinha alguém chorando e sofrendo muito. Pois é, de miséria. né? Aí, assim, né? Se a gente escolhe essa hora que a gente vai nascer, né? Isso não tem muito como a gente saber. Mas, assim, eu acredito que a gente nasce na hora certa, né? Ai, tomara. E aí, a gente tem ali todas essas informações. Que esse instante congelado, ele tem ali a sua vida inteira. Então, a gente consegue ver ali como você vai se relacionar, seus medos, seus desafios. É presente, passado e futuro. Presente, passado e futuro. A gente consegue, por exemplo, voltar no passado e entender como foi a gestação. Desde o momento que você foi concebido até as condições do parto, a gente consegue ver no seu mapa. E a gente consegue desenvolver esse mapa para toda a sua vida, né? Por isso que a gente consegue fazer as previsões. Mas o mapa mesmo, como autoconhecimento, ele fala de todas as áreas da sua vida. Então, qualquer assunto, qualquer coisa que você me perguntar, dá pra ver isso no mapa? Dá pra ver isso no mapa. Cara, mas é uma coisa assim, quando a natureza chama, não dá pra controlar. Porque ou a gente tem que aprender com o nosso signo e tentar driblar ali. Dá pra driblar esses instintos? Porque, assim… Dá. Cansada já. Cansada de ser canceriana. Eu vejo o mapa, assim, cada vez menos como uma coisa fatalista, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que os astrólogos antigos tinham muito mais, né? Então você tá fadado a isso, né? E muita gente ainda vê assim, então você é canceriana, então você vai ser sempre uma pessoa dramática, sofredora. Não que eu não seja, mas não quer dizer que eu sou fadada. Tudo bem que os cancerianos né? inventaram a chantagem emocional
emocional, por exemplo. É brincadeira. Alguma coisa a filha gente, tem a gente tinha que lutar nesse mundo, gente, pelo amor de Deus. Minha filha, 4 anos, já sabe fazer chantagem emocional. Maravilhosa. Mas enfim, né? Mas eu acredito que o mapa, ele é um leque de opções. Ele te dá um leque de opções. Você só tem o seu leque, você não pode pegar o leque de outra pessoa. Tipo, então, Mari, essa sua tentativa de esse ritual pra tentar mudar de Não signo. muda. Então, Mas eu dá pra ia você viver perguntar melhor seu mapa. se eu posso mudar de signo. Eu fiquei pesquisando se tinha algum ritual, Não é entendeu? possível. Passar o ano novo de ponta cabeça, não sei. Mas dá pra Porque viver não melhor, dá pra ser né? tapete a vida toda. Mas o mapa, ele tem muitas informações. Ele não é só o seu signo, né? A gente são pelo menos 10 planetas, 12 signos, 12 casas. Tudo isso em combinações únicas. Não existem 2 mapas astrológicos iguais, nem dos gêmeos, que nascem pelo menos com 2 minutos de diferença. Então, assim, você tem todo um pacote de informações que você pode aprender a mixar de maneiras diferentes e viver melhor esse mapa, né? Acho que tudo é aí que muito o astrólogo ruim. ajuda a gente. Nem tudo é muito ruim, nem tudo é muito bom. Nada, não existe mapa bom, mapa ruim, não existe. Existem mapas mais fáceis e mais difíceis, eu vou ter que concordar com isso, né? Mas… E aí depende do seu agora, seus referencial alunos que também. estiverem ouvindo vão falar assim… Ela fala que não pode falar que tem mapa bom, mapa ruim. Mas é assim, vou explicar. É que tem mapa que é muito bom, que às vezes a gente pega o mapa e fala assim… Gente, queria ter um mapa como esse, sem nenhum aspecto tenso e tal. Sagitarianos, pessoa- no caso. Eu acho que… Meu sonho. Eu acho que é mais fácil ser sagitariano do que ser dos outros signos mesmo. Mas também tô proibida, viu? Meus seguidores andam bravos, que eu falo Gente, muito bem de Sagitário. Porque é como você lida com a sofrência. O sagitariano lida com a sofrência com alegria. Tudo com alegria, né? Com otimismo O mundo ali. tá caindo, assim. Eu falo, gente, esses anos todos atendendo tanta gente… A casa tá caindo, o Sagitário tá ali mais ferrado do que não sei o quê. E tá encarando como aventura, tudo é aprendizado, tá acreditando que vai dar certo. Gente, Aí tem signo que assim, a coisa já foi, já aconteceu. E a pessoa tá ali, né, sofrendo por causa Tem disso. signo Câncer. tipo, o escorpião, né? Sofrendo. Os signos de água tendem a sofrer mais. Pela própria natureza da água, que é o elemento das emoções. Mas, então, tem mapa que é muito bom ali, só tem aspecto harmônico, tá tudo certo e tal. Mas a pessoa não vive bem aquilo. Às vezes ela fica acomodada, às vezes ela fica… vive bem, mas né? Às vezes a gente pega um mapa super tenso e é alguém que sabe viver bem essa crise. Isso tem muito a ver com como você vive o seu mapa. E eu acho que também tem muito a ver com as condições de vida que você tem, né? Porque aí isso também vai… Por exemplo, trabalho muito, assim, com astrologia vocacional, empresas. Você não vê um diretor, um CEO, um presidente de uma empresa que tem um mapa muito fácil. Quem não sabe lidar com desafio não cresce, né? Então, acho que isso é muito relativo. Nada em astrologia é essencialmente bom ou ruim. Depende do que você faz com isso. Entendi. E o que é que a gente tem que olhar ali com mais carinho? Porque eu sei que dá pra fazer um começo do mapa ali no seu site, né? Dá, no meu site tem um relatório que é bem completo, eu escrevi todos os textos. Lá você vai saber todos os seus planetas por signo, o que significa, todos os seus planetas por casa, o que significa, todos os aspectos entre eles, o que significam. Tá bem completo, né? Então, assim, isso é uma coisa. Existe a possibilidade de você fazer a consulta também. Na consulta, a gente faz esse junta tudo, que o relatório não tem… Que é o raio-x Que mesmo, é o raio-x mais profundo. Porque, por exemplo, eu sou geminiana, então isso tem um significado X. Eu tenho ascendente virgem, isso tem um outro significado. Quando você junta os gêmeos com virgem, isso é diferente. É diferente você ser uma geminiana com ascendente em virgem do que você ser uma geminiana com ascendente em aquário. Daí tem a Lua, você tem o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, você Saturno, analisa? Netuno, e Plutão. O que você analisa? Num mapa astral, assim, o que é o signo, o ascendente? O que cada um representa? O que é, Ah, assim, tá. os 12… O signo é o Sol. Então, quando a gente fala assim, que signo você é? Na verdade, você está perguntando, onde está seu Sol? Né? O Sol, ele é o centro do nosso sistema pessoal, do nosso sistema solar interno. Então, a gente tem um universo. Eu falo, cada ser humano é um universo. Por isso que a gente é tão complexo, né? E eu acho que o papel do astrólogo… perdendo muito, porque a Titi fala tudo sorrindo. Então, ela tá muito feliz de explicar o Sol. Eu queria que esse podcast tivesse vídeo pra gente poder ver. Eu preciso fazer uma pausa pra falar assim, como eu amo comunicar e compartilhar. Eu nasci pra escrever, falar. Tá muito bom. Que amo, ótimo. amo. É muito legal. A né? louca que corta pra fazer um comentário fofo. Parênteses. Um comentário canceriano. Foi um comentário canceriano, minha Vênus em Câncer agradece.
Bom, mas enfim, então o sol, ele é a sua essência. Então a gente tem que ser esse sol, a gente tem que fazer esse sol brilhar, né? Então quando eu falo, eu gosto de comunicar, eu gosto de compartilhar, é meu sol em Gêmeos funcionando, né? Quando a gente vive o que o nosso sol é, a gente brilha, a gente tem sucesso, a gente se realiza, a gente encontra o nosso propósito. Então a gente tem que fazer esse sol funcionar. Só que eu sou esse vingativa, eu sou rancorosa. eu acho que as pessoas são muito injustas com escorpião. Obrigada! Né? Tem alguns signos que sofrem bullying, que sofrem preconceito. Câncer sofre. Gêmeos também sofre, Virgem Gêmeos eu sofre, era 100% né? contra, porém… Titi mudou minha cabeça. Gente, Gêmeos é muito legal. That's what she says. Mas, então assim, esse sol, ele faz parte de todo um sistema que tá ali funcionando junto. Então, se eu tenho o seu ascendente… O ascendente, tecnicamente falando, aí meu lado virginiano explicativo, né? É o signo que estava ascendendo no horizonte no momento do seu nascimento. Então, quem nasce perto do nascer do sol, por volta das 6 da manhã, normalmente tem o mesmo sol e o mesmo ascendente, né? Porque tem uma conexão com a astronomia, né? Então, aliás, a astronomia surge da astrologia, né? Historicamente falando. Porque os astrólogos da antiguidade precisavam fazer os cálculos para poder fazer as previsões. E eles criaram a astronomia. Então, Kepler, vários astrólogos famosos ganhavam dinheiro, na verdade, como astrólogos. Choquinha, a gente tá com a boca aberta aqui. E daí, então, assim, esse ascendente, ele vai falar do seu comportamento, do seu corpo físico. A primeira coisa que a gente vê quando a gente conhece alguém é o ascendente. Aquela primeira impressão que a gente tem é a impressão do ascendente. Ele é como se fosse a nossa fachada, a porta da nossa casa. Aí a gente tem a lua, que fala das nossas emoções, as reações emocionais, a mãe, a família, o que a gente gosta, o que dá segurança, alguns medos, entre várias outras coisas, né? Tô fazendo um resumo, tá? Tipo um ano de curso em 5 minutos. É tipo um telecurso, pocket. É o TEDx. Né? Aí a gente tem o Mercúrio, que é a forma como a gente se comunica, como a gente aprende, como a gente ensina. Vênus, como a gente se relaciona, a busca por prazer, vai falar de como quando a gente namora, com coisas que a gente gosta na vida, um pouco da relação com o dinheiro também. Marte, que tem a ver com a nossa energia agressiva, e daí isso vai do esporte ao sexo, como a gente se posiciona, como a gente corre atrás das coisas. E esses são os chamados planetas pessoais, então o Sol, a Lua e aí os 3 planetas. E aí a gente tem Júpiter e Saturno, que são planetas chamados sociais, porque eles ficam mais tempo num signo. Então, o Júpiter fica quase 1 ano, o Saturno 2 anos e meio mais ou menos. Então, todo mundo que nasce naquele período, por signo, compartilha. Mas no mapa, individualmente, vai estar numa casa, vai ter seus efeitos específicos. O Júpiter fala de expansão, de sorte, de conhecimento. E o Saturno fala dos limites e da nossa estrutura também. Aí a gente tem os 3 geracionais, Urano, que fica em torno de 7 anos por signo, Netuno em torno de 13 e 14 e Plutão de 14 a 40 anos por signo. Então eles são planetas geracionais e eles têm outros significados que tanto conectam a gente com a nossa geração, né? Então tudo aquilo que a gente compartilha com as pessoas nascidas numa mesma época tem a ver com esses planetas e os aspectos que eles faziam naquele momento. E aí, cada planeta tá num signo. Então, eu falo que o planeta, ele é o quê? Então, Mercúrio, o quê? Como se você se comunica. O signo é o como. Então, você tem o Mercúrio nesse signo. Então, se é um Mercúrio, por exemplo, em Sagitário, a pessoa vai ter uma comunicação mais expansiva. Se é um Mercúrio em Capricórnio, a pessoa vai ter uma comunicação mais séria, mais pragmática. E aí, tem as casas astrológicas, que são áreas da nossa vida. Então, cada casa fala de vários assuntos, de várias áreas aí. Então, tem tipo dinheiro, trabalho, saúde, tem tudo isso? Tem tudo isso. E aí, tudo isso tem os aspectos, formam-se ângulos. Então, assim, o negócio é bem complexo mesmo, Então, assim, né? aquela coisa da gente descobrir o signo do crush e combinar e falar… eu sou de Câncer, ele é de Gêmeos. Tem que combinar os 2 mapas. Essa técnica chama sinastria. Você junta o mapa de um, você faz análise do mapa de um e do outro para entender ali se são mapas compatíveis.
Fora isso, tem um terceiro mapa que se forma, que a gente chama de mapa composto, que é um mapa como se fosse um mix ali e vira um outro mapa. E tem os interaspectos, que é efetivamente a dinâmica. Então, assim, se minha Vênus faz um bom aspecto com Marte do crush. Aí Gente, é um então, aspecto assim, legal. Aí entendeu? sou eu falando, né? É melhor esperar virar alguma coisa mais séria. Porque ter esse trabalho todo pra ser um crush… Só crush. É melhor namorado, entendeu? Um peguete fixo. Porque se for fazer pra todos os crushes, aí você vai… É legal dar uma olhada em todos os planetas, assim, né? Num básico ali de um crush, saber pelo menos assim, às vezes o Sol, seu signo não combina com o signo da pessoa, mas de repente seu signo combina com Marte da pessoa, com a Lua da pessoa, isso já é bacana. No meu site dá pra descobrir quais são os Então, signos pronto. dos planetas. Já sai pra noite com o site da… Já sai. eu sabe que eu tenho uma amiga que ela sempre perguntava aliás, tem vários, né, amigos, clientes e tal, que perguntam. Mas daí eu tenho essa minha amiga, um dia foi pra uma balada e daí o cara perguntou pra ela, falou assim: eu acho que você vai achar minha pergunta estranha, mas tem como você falar os seus dados de nascimento pra eu calcular seu mapa? Ela olhou pra ele e falou assim: você é o homem da minha vida, estão casados, meu filho. Eu também casaria. Eu casaria super. Fica a dica pros homens, né, que estão ouvindo. O nome, homens costumam ter uma resistência maior, né? Então, a gente fala isso brincando, mas eu acho que cada vez menos, assim. Eu tenho muitos clientes homens e, assim, eu acho que isso tem mudado de um tempo pra cá. Os homens têm buscado mais autoconhecimento, né? Mas acho que… Desculpa, a gente tá aqui muito emocionadas duas, né? Socorro. Eu queria saber um pouco dessa questão as pessoas estão procurando mais a astrologia? Estão procurando mais, mas eu acho que assim, as pessoas sempre procuraram. É curioso, assim, né? Porque eu sou astróloga profissional, né? Porque eu fui advogada antes, trabalhei um tempo com as duas profissões. Desde 2003, então já faz um tempo razoável, né? Mas ao mesmo tempo, você pensa assim, é pouco tempo por tanta diferença que tem. Quando eu comecei a estudar astrologia, né? Bem antes disso, quando eu comecei a atuar como astróloga, tinham menos astrólogos divulgando o seu trabalho. Muita gente vinha para consulta, mas não contava que ia na astróloga. Hoje não, hoje a pessoa sai do astrólogo e já posta, né? Nossa, fui lá, fiz consulta. Todo mundo sabe tudo sobre… Então, eu acho que isso também abriu bastante. Assim, eu sempre atendi bastante, vários colegas e tal. Mas eu acho que tem uma busca maior. E acho que tem essa resistência menor hoje em dia, né? Então, os homens, as profissões, as pessoas às vezes perguntam… Mas quem procura astrologia? É qualquer profissão, né? É publicitário, é juiz, é empresário, é advogado, é médico. Qualquer profissão, tem essa coisa de qualquer ser idade também. Tem essa coisa de ser um momento limite da vida. Eu tava conversando com uma consultora de estilo, ela falou… Quando me procuram é que a pessoa tá na porta com a mão na maçaneta pra fazer uma mudança. E aí ela me procura. Acho que essa é uma mudança que teve. Eu acho que no começo, sim. Acho que antigamente as pessoas buscavam astrologia num momento de crise, né? Muita gente às vezes chegava assim, nossa, já tentei de tudo. E daí alguém me indicou a astróloga, né? Hoje não. Hoje em dia as pessoas buscam, às vezes, num bom momento, num momento tranquilo. Porque querem se autoconhecer, porque querem planejar melhor a vida. Querem se guiar melhor. E a astrologia, ela é um super GPS pra gente, né? Mesmo essa parte de previsões. E como a gente faz pra não colocar toda a culpa na astrologia? E, se alguma coisa não dá certo… porque, sei lá, Mercúrio tava retrógrado, é o que eu mais ouço. Como é que… Coitado do Mercúrio retrógrado, né? Ele leva E fica culpa muito, das né? coisas. Eu acho que quando não tá retrógrado que a gente devia comentar. Porque toda hora tá o Mercúrio retrógrado Mercúrio ali. fica retrógrado 3 vezes por ano, em torno de 20 dias. Então, assim, é uma coisa relativamente comum, né? É como eclipse. Eclipse acontece várias vezes também. Acontece pelo menos 2 eclipses solares e 2 lunares por ano. Às vezes acontecem 3 de cada por ano. Então, e as pessoas culpam isso. Só que assim, primeiro que não existe céu perfeito. Segundo, que assim, como que esse Mercúrio retrógrado interfere? Depende do seu mapa. Você pode ter Mercúrio retrógrado no mapa. Mesmo sem ter, às vezes é um bom momento. Porque ele faz a gente revisar. Os retrógrados, por exemplo, pegaram essa fama porque, no geral, assim, na média, vamos combinar que a gente não gosta de ficar revendo as coisas. A gente gosta de tocando barco, né? Cassirina não gosta. Ela fez carinhas, não é bem assim. Eu estou sempre revendo. Mas a gente tem uma dica assim, pra não levar… Não é que não levar a sério, mas não colocar tudo a culpa no… Então aí acho que entra o autoconhecimento, né? E aí acho que a grande diferença de você efetivamente fazer um mapa numa consulta astrológica pessoal, né? Com um profissional. Porque daí você vai entender toda essa dinâmica.
Eu costumo dizer que a gente é um quebra-cabeça, né? E o mapa, ele tem ali todas as nossas pecinhas. E astrólogo, a gente consegue ajudar como que você encaixa melhor essas pecinhas. E como que você consegue viver, sei lá, de repente querendo liberdade e estabilidade ao mesmo tempo, né? Como que de repente você quer ter um trabalho que te dê uma super liberdade, mas você precisa de uma rotina. Então a gente consegue entender a partir do próprio mapa que recursos que você tem para lidar com isso, qual é o melhor caminho para você. Né? E a gente acaba construindo o mapa juntos. Porque isso é uma coisa que felizmente está mudando, mas acho que ainda existe um pouco dessa imagem que baixa um santo no astrólogo. É bruxa, né? Ali, não é astróloga. Né? Então assim, né? Eu falo, gente, a gente não é bruxa. Eu, infelizmente, não tenho a bola de cristal, que muita gente acha que eu tenho. Eu adoraria ter uma bola de cristal, mas eu não tenho nenhuma que funcione, pelo menos. E não, é uma técnica. E o mapa, ele te dá opções. É o que eu falei, ele é um leque. Ele te dá caminhos possíveis a partir de quem você é. Mas a gente tem que construir esse mapa juntos, Mas né? tem coisa que, por exemplo, é fadada a dar errado com você? Sei lá, você é câncer com ascendente em câncer, Vênus em câncer. E você quer viver na noite, beijando 3 por noite. Não, é fadado a não acontecer, né? Aí você tem que entender assim, o que é mais forte no seu mapa. Porque às vezes você tem que encontrar uma forma de agradar ali aquele planeta que, entre aspas, pensa diferente do resto do seu mapa. Encontrar uma forma de lidar com isso, assim. 100% é difícil a gente viver. Né? Às vezes a gente tem que aprender ali a fazer concessões. A sua origem, né? Porque às vezes parece que você tá fazendo coisas que não dá bom, assim. Você fala, não, vou fazer isso. Aí você fala, mas não é minha cara. Eu briguei, por exemplo, muito tempo, né? Assim, porque Gêmeos e Virgem, teoricamente, são signos que não tem nada a ver. Assim, Gêmeos, ele quer abrir, quer estudar 1000 coisas, quer fazer… Né? E por muito tempo eu achava esse meu lado virginiano ali, não, mas tem que aprofundar, Só que, assim, eu acho que eu encontrei uma forma, a gente encontra uma forma, né? Então tem horas que eu acho que o Gêmeos vai falar mais alto, às vezes o Virgem vai falar mais alto, mas o ideal é que a gente consiga encontrar um meio do caminho. E entendendo a dinâmica inteira do mapa, a gente consegue fazer isso. E o momento, né? Porque a gente tem, na parte das previsões, é como se o nosso mapa fosse o barco que a gente segue a nossa jornada na vida. E aí a gente tem técnicas de previsão que mostram como que tá seu mapa, como que tá seu barco nesse momento, quais são as condições do seu barco. Ele tá furado, ele tá bom, ele tá potente, não tá? E a gente tem as condições do clima e da maré. Então a gente consegue entender ali, né? Vou pegar uma parte de turbulência, né? Então, como que eu me preparo para essa turbulência? Então, nessa parte de previsões também, que eu acho que ainda existe essa coisa… é fatalista. Tem gente que fala, eu tenho medo de ir. Vai falar que eu vou morrer, vai falar… Não é isso que a gente faz numa consulta de previsões, não, porque tem dia que a gente do horóscopo fala, hoje eu não vou nem sair da minha cama. casa. Tipo, abro lá de manhã… Cuidado com o que você fala e com o que você pensa. muda. Pensamentos… Vou fazer o quê, então? Você vai repensar, né? Então, cuidado com o que você fala, você vai pensar antes de falar, né? Às vezes é mais forte do que a gente mesmo sabendo, a gente não vai. Só que é importante também saber, assim, que o horóscopo, ele reduz muito a astrologia. Então, a gente tá falando ali com 12avos da humanidade ao mesmo tempo. Né? Então, isso não substitui o seu mapa pessoal e o seu momento. Né? Tá falando comigo, Mary Streep, Marisa Monte, tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes, tem que funcionar pra todo mundo. Então, às vezes a gente fala assim, o eclipse vai pegar uma parte do mapa ali e tal. É um aspecto ruim, é um aspecto complicado. Pode ser, mas, por exemplo, às vezes o eclipse vai ativar ali uma coisa que para aquela pessoa é maravilhosa. Né? Então, não tem muito como a gente generalizar. Então a gente não pode colocar a culpa de se o crush sumiu do nosso mapa ali. A gente não pode colocar porque é o signo dele. Não pode culpar não com o signo. Não pode. Ainda mais no caso do crush, for né? Porque a gente atrai pessoas que tenham a ver com o nosso mapa ou com aprendizados nossos, né? Isso é incrível, a gente consegue localizar isso no mapa. É mesmo? Tadã! Comigo já aconteceu de sair com 2 pessoas com o mesmo signo e ascendente. E aí, com o primeiro eu tive uma experiência ruim. E aí, com o segundo, a gente… não sei o quê. Primeiro encontro, conversando, ele… não, porque eu sou signo tal, com ascendente tal.
na hora, mas a vontade foi pegar a bolsa e sair correndo. Obrigada, foi um prazer te conhecer. Tô indo embora. Tem Então tá bom. agora. Nossa, meu telefone tá tocando. Mas é muito surreal você se aproximar tanto de duas pessoas com o mesmo signo e o mesmo ascendente, né? Mas isso não acaba sendo ruim, assim, você já julgar e… Não sei, queria me proteger. Tipo, já… Isso é uma coisa que acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Não julgar a pessoa pelo signo. Pessoas não são signos, signos não são pessoas. A gente é todo o nosso mapa astrológico. Então não dá pra toma esse julgar feedback ninguém. aí, né, Mariana? Então, às vezes você pode ter perdido uma boa oportunidade, não sei. Não sei, vamos mandar um zap Tem mais mais, tarde. né? Todo mundo tem todos os signos no mapa. Então, assim, se você não gosta de um signo específico, tem que entender o que acontece nessa área da sua vida. Porque provavelmente as pessoas desse signo iluminam… Por que iluminam essa área da vida? Porque pela sinastria colocam o sol ali naquela casa. E aí, isso tem a ver com uma questão nossa. Então, assim, sem preconceito e Lide com o seu probleminha no lugar de julgar os outros. Isso que eu ia né? falar, não coloque o Pois problema é. no signo do outro, sendo que o seu… Essa é uma questão, por exemplo, dessa moda da astrologia, né? Que eu acho que também aumentam esses estereótipos, esse preconceito, né? Então, escorpião é escorpiana. vingativa, né? Aí, sobre essa coisa da vingança de escorpião, eu falo, gente, todos os signos podem ser vingativos. Eu sei que se alguém de escorpião se vingar, vai ser melhor. E daí ficou com fama, mas não é bem assim. Vai ser uma vingança… Escorpião não esquece das coisas boas também, não é? Escorpião retribui. Assim, leal. retribui coisas boas também. Meu irmão é escorpiano, eu amo demais. Você também me ama, né, Mari? Juro. Pra mim, amar é muito fácil, amor. Mas pra mim, amar é muito fácil, né? Eu tô aqui pra isso. Mas e essa coisa de retorno de Saturno? Que todo mundo fala, depois de certa idade você vira o ascendente. É muito Mentira, louco, é né? mito, é mito. É mito. É mito, ninguém vira ascendente. Eu até brinco que, assim, se você tá vivendo mais o seu ascendente do que o seu sol, tem que fazer terapia. Porque a sua essência é o seu sol, né? O que acontece, essa coisa do ascendente, é que depois de uma certa idade, a gente aprende, às vezes, a se mostrar de uma forma mais consciente. Então, como o ascendente, ele é essa nossa fachada, a gente aprende a usar isso melhor. Mas a gente tem que ser sempre o mapa inteiro. O retorno de Saturno, assim, todos os planetas têm o seu retorno. O retorno do Sol acontece uma vez por ano, no dia do seu aniversário, né? O retorno da Lua todos os meses. Retorno de Júpiter a cada 11, 12 anos. De Urano a cada 84 anos, né? Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer, gente. E aí o Que Saturno, mais ou menos 29 anos. Então, dependendo da geração, a partir de 28, às vezes até 31, 32. Mas em torno de 29 anos e meio. E aí, esse momento, o Saturno, ele tem a ver com todas as nossas estruturas. O significado dos planetas tem muito a ver com o significado astronômico dele. Então, Saturno é o último planeta visível a olho nu. Então, ele sempre foi associado aos limites. Ele tem a ver com os nossos limites internos. O nosso esqueleto é regido por Saturno. A nossa pele é regida por Saturno também. Então, o Saturno, ele tem a ver com as fases de crescimento. A cada 7 anos, mais ou menos, ele faz aspecto com ele mesmo. Então, por volta dos 7 anos, a criança passa a ter mais responsabilidade na escola, tem a troca dos dentes. Com 14, entra na adolescência. Então, ele tem a ver com esses desafios de crescimento e maturidade. 21 anos, né? Tem também a coisa de você partir ali para o mercado de trabalho. E aí, pelos 28, 29 anos, até aí, você foi sendo moldado e formado pelas experiências que você teve. Sua família, a escola e tudo mais. Esse é um momento, perto dos 30, de você assumir assim… é isso que eu quero construir para minha vida a partir de agora. Então, passa para esse segundo ciclo, essa segunda fase de construção. Que vai repetir o movimento anterior. E depois, por volta dos 60, você vai viver de novo, né? E com sorte, vai viver lá com os 90. Eu pretendo viver, eu quero chegar nos 100 anos. São 2 retornos de Saturno, se puder 3. 3 retornos, Saturno. eu Sabe o que eu ia pedir? Pra gente fazer aqui, pros nossos ouvintes se sentirem contemplados. A gente conseguir dar algumas características de cada signo, mas sem preconceitos ali. Tudo bem o escorpiano ser vingativo, mas assim, o que a gente pode tirar de bom dos 12 signos? Vamos lá, começando sempre por Áries, né? Áries é o primeiro signo, então ele é um signo de fogo. Cardial, isso é uma coisa também importante, né? Assim, os 12 signos, eles se formam a partir de 4 elementos, que é o fogo, que é o instinto, a terra, que é a matéria, o ar, que é o pensamento, e a água, que são as emoções. Cada elemento se manifesta em 3 formatos. Cardial, que é o impulso, fixo, que é a manutenção, e o mutável, que é o movimento. Então, a gente tem os 12 signos.
e que se identificam, né? Então, às vezes são elementos diferentes, mas são os mesmos ritmos, às vezes são… E a gente tem essas relações. O Áries, ele é um fogo cardial e é o primeiro, né? Então, quando a gente fala assim, Áries é afobado, né? Tem pressa, é impulsivo. Impulsivo é a natureza deles. Eles precisam agir, eles precisam fazer, assim. A gente fala que a missão de vida de Áries é ser o primeiro. Chegar chegando. Né? É abrir caminhos, né? Depois, se isso vai ser levado até o fim, a gente sabe. Por isso tem muito esportista, muitos bons esportistas que são arianos, né? Gente muito, muito pioneira. Então, assim, o lado bom de viver é ser pioneiro. O lado ruim é ser briguento, é ser estressado. Ora. Esse lado aí. Aí vem o touro, que é um signo de terra fixa. Então, assim, por isso que eles são mais teimosos, por isso que eles mantêm as coisas. Aquilo que o Áries abre, o touro vai dar forma, vai manter, vai colocar ordem ali na coisa. E que é justamente essa missão, né, do touro, é manter as coisas, é entender o que é importante de guardar. Tem todo um lado da fertilidade, do cuidado, né? Normalmente são pessoas que cozinham bem, que comem muito bem, né? Adoram comer, adoram. As casas dos taurinos normalmente são muito bonitas e tudo mais. Lembrando que a gente tem todos os signos, então em alguma área da vida a gente é ariano, em alguma área da vida a gente é taurino também, né? E a gente pode explorar esse lado. A gente pode explorar esse lado, porque naqueles assuntos… Então, sei lá, a pessoa tem touro na área de viagens. Então, quando a pessoa viaja, ela precisa de um planejamento. Ela precisa ficar confortável. Ela precisa comer bem quando ela viaja. Às vezes, a pessoa tem Áries lá na área de trabalho. Então, ela precisa ter um trabalho onde ela possa ser pioneira. Então, a gente vai construindo o mapa assim, tá? Ou a gente tem planetas nesses signos. Então, a gente é assim naqueles assuntos. Gêmeos, que é um signo de ar, racional, mutável, né? Porque tem essa coisa, essa fama de que a gente fica mudando de ideia. Né? É só uma fama. Né? É só uma fama. As pessoas falam assim, é porque Gêmeos tem 2 personalidades, né? A coisa que a gente mais escuta. Eu falo, gente, 2 é muito pouco pra mim. A gente tem muito mais do que 2, né? A gente tem um monte de gente numa pessoa só. Gêmeos tem essa coisa da comunicação. Então, Gêmeos é um signo super curioso, tá sempre buscando informações. É bom de conversar com Gêmeos, né? Aquela pessoa que você começa a falar, você fala, nossa, mas como é bom conversar com essa pessoa. É porque Gêmeos normalmente tem muita cultura geral, né? Às vezes não sabe aprofundar, né? Mas eu também brinco assim, se o Gêmeos também não sabe muito sobre aquele assunto, muda de assunto e a pessoa nem percebe. Vai né? ter algum assunto sabe, que vai conseguir. E é muito louco isso, porque é meio que uma compulsão, né? Tô falando por mim também, mas assim, é muito da natureza de Gêmeos, assim, buscar muitas informações e tal. E quer passar, quer compartilhar a informação. Né? Então, a gente fala assim, num nível mais alto, assim, a coisa do comunicador, do professor, de alguém que vai compartilhar. Né? Mas pode ser o fofoqueiro também, né? Então, assim, tudo tem todos esses lados. Aí, o Câncer, que é um signo de água. Meu momento. Né? Que tem essa coisa da família, das origens, precisa cuidar, ser cuidado. Então, às vezes, vem esse lado mais carente. Eu tô com um sorrisinho aqui, tipo, sou eu mesmo. São pessoas meigas, né? Meiga. Mais ou menos. Tá bom, vamos conversar. Aí é outra coisa do mapa que não é. Aí é a Lua em Áries. Você tem Lua em Áries? Tem. Então é a Lua em Áries, com certeza. Mentira, ela é super fofa. Mas ela tem carinha fofa de canceriano. Vamos fazer esse podcast durar pra sempre, por favor. O Câncer, ele tem essa relação com o passado, com as origens, tá sempre lembrando das coisas, não pode perder essa referência. E precisa ter o que cuidar, né? Então a gente fala que é o signo da maternidade, da paternidade. Isso não significa que os cancerianos e cancerianas precisam ser pais e mães, né? Às vezes vão cuidar de projetos. Mãe de pet. Né? Pode ser mãe de pet, pode ser aquele dono de empresa que é o paizão de todo mundo, né? Mas tem que ter alguma coisa pra cuidar, né? Cuida de tudo que né? Assim, cuida com amor, precisa estar envolvida, precisa gostar do ambiente de trabalho, das pessoas que você trabalha, tem que ter essa relação. Aí a gente tem o leão, né? Os reis e rainhas do zodíaco, que é fogo, igual como Áries, né? Mas é o fogo fixo, é bem a coisa do brilho do sol. Então, são pessoas que às vezes tem essa coisa do ser autocentrado. O signo de fogo, ele é mais autocentrado, porque precisa brilhar, precisa acontecer, precisa seguir seus impulsos, as suas vontades. E ao mesmo tempo precisa do feedback. Eu acho que é um signo super generoso, tem um bom coração, mas precisa ali de um obrigado, né? Precisa de um reconhecimento, de um elogio, né? Um biscoito ali. Você, que bom que você tá aqui.
Educação com os leoninos, hein, galera? Aí tem o Virgem, que é signo de terra como Touro, que é um signo imutável como Gêmeos, né? Então, assim, o Virgem, ele tem essa coisa da organização, de precisar de uma certa rotina. Muita gente fala assim, eu sou Virgem, mas sou bagunceiro. Essa organização não é uma organização física. É uma organização que, às vezes, é a sua própria organização. Mas você precisa ter ali algum método, você precisa ter alguma regra para as coisas funcionarem. E é um signo que valoriza muito as coisas do dia a dia. Às vezes até demais para as outras pessoas. Então daí vem essa fama do ser crítico, do ser chato. Mas é muito autocrítico, né? Nós que temos ascendente em Virgem, por exemplo, somos pessoas super autocríticas. Que a gente nunca acha que a coisa tá boa, como deveria. Normalmente o Virgem tem muito disso, né? Até brinco para relacionamento, assim. Que quando algum virginiano te critica muito, é porque esse virginiano ama muito você. Viu? É uma forma de saber. demonstrar afeto. Aí tem Libra, que é um signo de ar como Gêmeos, então também tem essa coisa da comunicação, são pessoas super sociáveis, né, assim, boas de conversar. Você falou dos Gêmeos, mas acho os librianas assim, são pessoas super educadas, super gentis, têm bom papo. Tem essa coisa da arte, né, tem uma regência ali de Vênus como Touro, então são dois signos que têm muito bom gosto. Tem ele é oposto a Áries, então a gente fala o Áries é o eu, o Libra é o outro. Então são pessoas que precisam se relacionar, que fazem melhor em dupla, em equipe. Por mais independente que seja, vai ser mais feliz se relacionando, enfim. Aí a gente tem Escorpião, Aí o bullying. que é água como… Brilha, Juliane, brilha. E é água fixa, né? Então é aquela emoção que se mantém pra sempre. Por isso que a gente brinca, né? Que o Escorpião tem aquele caderninho preto ali que você anota as coisas e não esquece nunca mais. Porque Tenho. fica remoendo, fica… É o ódio que não guarda, né? sai. Mas eu tento trabalhar isso em mim. Eu, tipo, Tá porque vendo? é sentimentos, É o uso inteligente às do vezes mapa astral. são sentimentos negativos e você acorda já bravo. Então eu tento, tipo, não. É que às vezes são coisas, né? Os signos de água têm isso, essas emoções que vão e voltam, né? Às vezes a coisa já foi, mas você tá com aquilo ali, né? Eu tava lembrando, eu lembro que eu joguei no Natal, eu joguei na cara da minha prima. Porque na Copa de 1994, você falou Nossa, isso é pra mim. pesado. Aí ela virou assim… Eu não faço as coisas, Gente, eu só eu nem guardo lembro rancor. da Copa do ano passado. Eu nem tava nessa Copa. Aí eu falei, ela falou assim, não, eles pararam, meus primos… Sério mesmo, você tá lembrando da Copa de 94? Eu não lembro o quê, mas eu sinto um ruim. Acho que é muito canceriano, né? Você vê a pessoa, você sente um ruim, você não sabe por quê, mas você tá ali… Escorpião não esquece, né? Por exemplo, quem tem Mercúrio em Escorpião, né? Aquele pensamento que fica remoendo. A Lua em Escorpião, aí as emoções ficam… Então, o Escorpião, ele tem muito disso. E o Escorpião, ele é um signo muito profundo, né? Então, assim, existem várias camadas. Eu falo que, assim, o Câncer, ele é a água do rio. É aquela água que vem de algum lugar, vai trazendo tudo junto. Que vai passando ali, vai entrando no rio, vai indo junto. Mas ele tá indo, né? O Escorpião, ele é a água da lagoa. Então, assim, você olha, parece aquela água calminha e tranquila. Mas a gente nunca sabe se a lagoa é rasa, é fundo, se Juliane tem lama, traiçoeira. jacaré. A gente nunca sabe se tem jacaré lá embaixo, né? Então, sempre tem ali não entra qualquer pessoa na sua intimidade. Mas é um signo super forte, super transformador, super… tem uma capacidade de planejamento muito grande, mergulha de cabeça no que faz, então tende a fazer bem feito, né? Então, sem bullying Boa. com o Escorpião. Aí vem o Sagitário, que é signo de fogo, como o Áries e o Leão, né? Fogo mutável, né? Por isso que eles são tão leves, eles vão embora, né? Então, assim, na aventura, da viagem. Tá mal, vai viajar. Vai fazer alguma coisa, encara aquilo… por isso que às vezes eu brinco, eu falo, pra quem convive, talvez não seja sempre… Eu gosto de conviver com sagitarianos, mas não é pra todo mundo. Mas pra quem eu acho que eles são mesmo leves por causa disso. Né? Tem essa vontade de viver, essa necessidade incontrolável de ser livre. Então não vai ficar preso numa situação onde tem cobrança, onde tem… dificuldade. Então, acho que às vezes é um conselho pro Sagitário, às vezes olhar para as pessoas que estão ali em volta, que às vezes esse jeito sincero demais, livre demais, às vezes é pesado se você convive, dependendo da pessoa com quem tá ali, né? Mas acho que tem toda essa liberdade e essa busca pelo conhecimento, que acho que isso é do mesmo eixo de Gêmeos, né? Então tem essa busca constante por conhecer e compartilhar o conhecimento. Aí Capricórnio, que é signo de terra também, que é o signo da carreira, da estrutura. É um signo que precisa ser muito planejado, precisa construir coisas concretas. Aí, às vezes, como o Touro e o Virgem, às vezes se pega muito, né? Ali na matéria, na realidade. Então, às vezes, isso também é chato para as outras pessoas. Mas é um signo, assim, extremamente realizador e produtivo, Capricórnio, né? Assim, você tem uma meta, vai conseguir fazer aquilo com certeza. Aquário, que é signo de ar como Gêmeos e Libra.
que é o signo que a gente fala das amizades, né? Eu acho que é um outro signo que as pessoas às vezes acham mais estranho, assim, porque o aquário, ele tem uma regência de Saturno e Urano. E é como se ele tivesse, assim, um pé no passado, um pé no futuro. São pessoas super sociáveis, mas ao mesmo tempo amam ficar sozinhas e precisam ser livres. Tem uma coisa com o coletivo, tem um lado individual. Então, acho que o aquário, ele já tem, na sua própria natureza, essa necessidade de se integrar e de se entender antes de se relacionar, né? Mas eu sempre tive a sensação, não, mas tipo, o mito lá que o aquário é o que menos se interessa, por exemplo, em astrologia. É o que menos… Eu amo aquário. Então, mas o aquário é um signo que até a astrologia ela é regida por Urano, que tem a ver com aquário, né? Então, assim, eu conheço vários astrólogos até aquarianos. Porque o aquário, ele gosta muito tanto de tecnologia, né? Como essa coisa assim, o que pode prever o futuro, olhar lá na frente. E acho que a astrologia, ela tem uma coisa que para o aquário é interessante, que é um lado muito técnico e ao mesmo tempo um lado muito humano. Né? Eu tenho um amigo astrólogo que ele fala que o problema da astrologia é que a astrologia é a ciência mais humana das exatas e a mais exata das humanas. Então, ela fica ali no meio que… né? E eu acho que isso é muito a cara de aquário, na verdade, né? E aí, a gente tem peixes, né? Que é a água como Câncer e o Escorpião. Que aí eu falo que é a água do mar, né? Aquela coisa infinita, profunda. Aquele mar de emoções. São pessoas extremamente sensíveis, românticas, afetivas. Que precisam do relacionamento humano, mas ao mesmo tempo tem um mundo interior que é muito forte. Precisa estar em dia com essas emoções, porque senão essas emoções invadem. E às vezes a coisa fica difícil demais de lidar. Peixe sofre, assim, pelos problemas do mundo, pelas causas sociais. Aquário e peixe são signos ligados às causas, né? Então, dependendo da gente ter algum planeta, a gente se envolve. Ou na casa 11 e 12, né? Que são as casas naturais deles, a gente acaba se envolvendo, tendo uma causa, alguma coisa ali. E os piscianos, eles se envolvem mesmo com isso. Gente, já assim, a gente estourou o tempo com força hoje. Foi que foi. Tantas perguntas. Não, tá difícil. Eu Eu tô com falo dor no muito coração. O Rafa aqui do meu lado já tá, ó… Vai, tá fazendo uma tesourinha com a mão. Vamos chutado, então, pro quadro de indicações. O É Tudo Isso Sim. Mari, você quer começar indicando? Eu quero, é um livro que eu não sei se a Titi gosta, mas é o Astrologia, uma novidade de 6.000 anos. Que é da Maria Eugênia de Castro, Sim, gosto. Apareceu na minha casa um dia. Casa que tem muita gente, é assim, aparecem as coisas. E aí eu comecei a ler e é muito explicadinho, assim. Putz, o que é a lua? Se você é do sol, o seu sol é de Câncer, é assim. O sol da pessoa que é de Sagitário é assim. Achei, assim, bem for dummies. Foi uma época que eu tava querendo entender melhor ali como é que funcionava. Me ajudou, achei fácil de entender e acho que é um livro fácil de achar. E a Maria Eugênia é uma super astróloga. Então, gente, essa é a Ela indicação é uma aí senhora chancelada. Ju… Então, eu também… Eu ia até falar outra coisa, mas eu também… Já que a gente tá aqui, a gente precisa tirar dúvidas da onde a gente se consulta. É que tinha um Astrolink que faz alguns mapas… que assim, lógico que ele só faz o mapa ali. E aí depois eu tava caçando ali na internet pra ver o que significa cada coisa ali na sua casa, na casa. Eu não sei se é uma… Tem um que fala, acho que não é de viagem, mas ele coloca um mapa. Astrocartografia. Eu faço isso também. Tipo, o site da Titi tem também um mapa astral, né? Pra fazer o mapa, no meu site você consegue calcular só o desenho do mapa e saber quais são os seus planetas por casa e signo gratuitamente. Aí dá pra comprar esse relatório também, que é um preço bem acessível. Dá pra também pagar no cartão de crédito. E aí você tem lá todas essas informações e sempre tem a opção da consulta. Mas no meu site tem bastante informações, assim, tem bastante texto também sobre astrologia, sobre as casas, sobre os aspectos astrológicos, sobre o céu do momento. E é titividal.com.br. titividal.com.br. E daí lá também tem o canal, tem o caminho, né? Pro meu canal no YouTube, pro meu podcast que é na Deezer, que é o Céu da Semana. Tem todas essas indicações. Tem no site você consegue acessar tudo isso. Tem horóscopo diário, semanal, mensal. A gente quase não anual, todos. Sim, tô sempre lá. Às vezes a primeira tem textos pessoa… sobre as fases da lua, tem textos sobre todos os aspectos relevantes no céu. Tipo, a pessoa é compulsiva pela escrita. Tem dias que eu acordo… Titi, tem dias que eu acordo com você. Acordo um olho só aberto e já vou lá. Deixa eu ver se hoje compensa sair da cama ou não.
Tem tudo lá e é fácil de acessar. Celular, Tem um livro tudo de certo. astrologia que eu acho que pra quem quer começar sobre signos é muito bom, que chama Os Astros e o Amor. Apesar de ter o nome, o amor, ele não se limita ao amor, é da Liz Green, que é uma astróloga inglesa. Mas é um livro fácil de achar, eu acho que tem até em PDF disponível na internet hoje em dia. O que ele faz? Ele explora muito bem o significado de cada signo. Então, acho que é um livro bem Olha. legal pra quem quer começar a estudar astrologia, Os Astros e o Amor. E uma coisa que eu queria perguntar, você falou que as pessoas estão procurando mais, e eu acho que até está se divulgando mais. Como é que a pessoa pode, talvez não se proteger, mas o leitor ali que está atrás ter um cuidado de saber assim, o que está acontecendo, tipo, para onde apostar, porque uma pastoral é caro. Como é que a pessoa pode se… Eu acho que tem que dar uma pesquisada, né? Quem é o profissional, qual é a história desse profissional, qual é a formação, talvez buscar indicações, né? Ler algumas coisas, comparar. Eu acho que a internet também tem essa vantagem, né? Eu acho que até muitos profissionais melhoraram muito o conteúdo, porque você lê o seu, mas daí a pessoa lê o meu, mas daí vai ler do colega, vai ler… E aí, às vezes, você chega em uma pessoa que assim, não tem nada a ver. Você fala, opa, né? Tem alguma coisa ali. E tem uma que coisa não faz assim, que eu acho que é sentido. também o jeito da pessoa comunicar as coisas. Pra mim faz muita diferença. Muita. Se eu, canceriana, vou numa astróloga ou num astrólogo que é muito prático, vai ser muito difícil pra mim conseguir assimilar aquilo ali. Eu acho que tem que ser uma pessoa que… Entendeu? Talvez ali Que carinho na fala, gente. com as pessoas que são muito fatalistas, Sim. né? Acompanhar também, se for muito superficial. Porque não tem como a astrologia ser superficial, né? E para aprender astrologia, assim, a astrologia, ela reflete a vida. Então, a gente tem que ler outras coisas. Mesmo quem estuda astrologia, Sim. né? Fazer outros cursos, ler outras coisas. Eu, por Ser exemplo, empático. amo ler biografia. E aí, eu sempre pego, assim, vou atrás do mapa da pessoa, que eu tô lendo a biografia. Agora mesmo, acabei de ler um livro super legal que chama Afiadas. Que é a história de 10 mulheres que fizeram da opinião uma arte. Que foram escritoras e tudo mais, né? E agora eu tô me aprofundando, já comprei os diários de uma, a biografia da outra, porque eu achei o livro maravilhoso. E daí a gente vai atrás, porque daí a gente vai entendendo como que era o mapa dessa pessoa, como que isso se encaixa naquele mapa. É isso. Ai, com sofrimento no coração, é A gente isso até hoje. continuar já embalar outro assunto. Os 3 podcasts. Vamos fazer, a gente vai fazer a série. Astrologia, a série. É tudo isso mesmo? Sim. Muito, muito obrigada por vir até aqui com a gente. Foi muito legal, a gente tava muito empolgada. Era um assunto que a gente queria Obrigada, muito amiga. falar. Amei. Titi, mais uma vez, onde encontramos você? titividal.com.br. Meu site, né? Aí no Instagram, Facebook e Twitter, Titi Vidal. O Céu da Semana com Titi Vidal na Deezer, o podcast. É todo domingo? Todo domingo. Todo domingo. E youtube.com/Titi Vidal. Todo domingo tem horóscopo e toda quinta-feira tem vídeo sobre algum outro tema mais profundo sobre astrologia. É isso. Obrigada, muito Valeu, obrigada. gente. Até semana que vem. Beijo.